adianta dizer assim, ah, hoje eu vou nos trabalhos lá, eu não vou fumar hoje. Não, é não fumar. Ah, mas eu gosto de beber um vinho de vez em quando, uma cerveja. Tá, nada contra, cada um tem. O que eu diria que o problema de quem bebe é o que faz quando bebe. Esse é o Uhum. problema. Não é o beber. O que a pessoa O bebê, ela tá causando. O beber, ela tá causando mal a si mesma, né? ao organismo, É. porém, há muitas coisas que acontecem quando a pessoa bebe. É. Ah, é que eu me liberto quando eu bebo, eu fico mais à vontade. Aí começa o problema, É. porque a pessoa deveria ser ela mesma sem beber. Né? Ela tem que ser Isso, sem isso. beber. Ah, mas eu gosto de beber um cálice de vinho. Eu não estou dizendo que. Não, claro que nos dias do trabalho não vai beber mesmo. Não deve beber, porque você imagina, chega uma pessoa na casa espírita que está tentando deixar de beber. Está lutando para deixar de beber. Com risco de perder o emprego, com problema na família, com problema nos relacionamentos. E aí ela senta lá para tomar um passe e ela recebe um passe de uma pessoa que bebeu no dia, que bebe, que tem. E começa a entender Uhum. que tipo de energia aquela pessoa que está lutando vai receber. Sim, É sim. por aí. Né? Então, Então, aquele que fuma, ele tem que trabalhar primeiro na sua reforma em abandonar o vício. Éder, comprovadamente, o efeito do cigarro, ele leva muito mais. O álcool, ele, em 24 horas, ele está eliminado do organismo. Pela urina, pelo suor, pelos os rins, tudo, ele está eliminado do organismo, tá? O cigarro, uma pessoa que para de fumar hoje, aquilo ainda fica impregnado no organismo por mais 20 anos. Entendeu? Isso é comprovado Hum. pela ciência, é comprovado até que relatos que isso até atrapalha o problema, o processo de desencarne do encaminhamento do espírito. Mas cada um, eu respeito a vontade e o vício de cada um, o gosto de cada um. Não estou aqui para falar sobre isso, né? Certo, certo. Eu estou dando o exemplo da Não, aliança. da importância da reforma íntima, né? Isso, eu estou falando da, Do método da aliança. do trabalho de reforma íntima que a aliança segue, né? Então, o que que acontece? A pessoa passa para aquele trabalho de reforma íntima. Ah, mas o que que seria uma reforma íntima? Ah, a pessoa bebia todos os dias e, de repente, só em ocasiões especiais ela brinda num final de ano, num aniversário, né? Ou se, por exemplo, a pessoa bebia 10 cervejas, ela fala, não, eu tô com vontade, vou tomar uma cerveja. Uhum. Hoje a gente tem até, Já é um progresso, né? perfeitamente, hoje a gente tem até opções de cerveja sem álcool. Parou para pensar? Médiums todos são. Aí a pessoa aprende um monte de técnica, aprende a entender um monte de coisas, se desenvolve, e daqui a pouco, se ela não tem esse processo de reforma, ela daqui a pouco ela está fazendo consulta espiritual, ela está Isso. cobrando, dizendo que lê a mente, que lê carta e coisa e tal. Aí eu falei, interessante isso. Eu tinha o texto do Emmanuel que ele diz, não sei o que lá, ele, mediunidade com Cristo. Aí eu fiquei refletindo o que seria essa mediunidade com Cristo, né? Porque mediunidade não é só mediunidade, né? Com Cristo é com essas bases morais, né? Perfeitamente. Entendeu? Esse é que é o problema. A pessoa pode até querer cobrar, ganhar dinheiro com isso, sendo que o que recebestes de graça é para ser dado de graça, né? Então a mediunidade ela é um dom, é uma tarefa, é uma responsabilidade. É uma Isso. responsabilidade. E aí, com tudo isso, eu tinha parado esses estudos e essa minha amiga me encontra, você devia voltar para a Mas escola. você ainda estava na casa espírita ou não? Não, eu tinha saído, não Ah, tinha estava indo em saído. lugar nenhum, né? E aí ela me encontra, você devia voltar para a escola. Aí eu falei, ah, mas eu parei no primeiro ano, tem que começar tudo de novo. Ela, não, mas se você tiver a presença até esse primeiro ano, você pode continuar a partir do momento que você parou. Aí Perfeito. eu, posso. Ela, eu vou ver isso para você. E aí ela viu,
E aí começaram os sinais, né? Eu retomei os estudos exatamente na mesma aula que eu havia parado. Olha. Porque, E você não você não buscou isso, né? Ela que te... Exatamente, porque assim, quando você entra numa turma que é do mesmo ano e algumas aulas você ficou sem assistir, você tem que ir em alguma casa que aquela aula esteja acontecendo para você repor aquela aula, para você passar por aquela aula. E eu, de repente, na mesma aula que eu havia parado, eu retomei. Eu falei, meu, que coisa, né? Eu tenho um tio, ele é apaixonado pelo espiritismo. E quando ele começou a se encontrar no espiritismo, é assim, quando algo faz bem pra gente, a gente quer que a família inteira vá, Isso. a secretária do lar lá, que trabalha nos afazeres domésticos, vá, a gente quer levar o gatinho, o cachorro, quer levar todo mundo, porque a gente tá feliz e a gente que quer fazer isso, né? E esse meu tio, ele é apaixonado pelo espiritismo, ele acabou fundando 2 centros espíritas. Isso Três centros espíritas. em que cidade? Oi? Em que cidade? Em São Vicente. Ah, em São Vicente. São Vicente. O primeiro começou nos fundos da casa de um outro trabalhador, de um outro espírita. No fundo, era uma edícula, eles transformaram num centro espírita, que depois recebeu um terreno como doação, e aí transferiram, né, a casa para lá, que foi construída, e depois um outro centro que foi fundado também. Então, ele acabou me levando essa ideia, a mim só não, a família inteira. Mas alguns seguiram e outros não tanto, né? Então, e aí eu comecei a ter noção, a observar as coisas que aconteciam. Mas eu fiz primeira comunhão, né? Fiz o catecismo. Mas aquilo não me respondia tudo que eu precisava saber, né? Eu posso confessar que eu já visitei budismo, templo budista, eu já fui em tenda de candomblé, em centro de umbanda, eu já fui em igreja evangélica, né? Eu fui em todas. A gente quer respostas, né? Eu tenho uma Bíblia que eu utilizo nos meus trabalhos, que foi... tal como você faz a doação dos livros Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Espíritos, um amigo meu que compra a Bíblia em caixa, ele encomenda na editora e ele distribui Bíblias. Legal. Ele diz que é a maneira que ele tem de levar a palavra... E ele é evangélico. Ele é evangélico, né? Então, e assim foi indo. E aí, numa determinada fase da minha vida... onde materialmente eu estava muito bem, mas espiritualmente não, né? No sentido assim, podia ter meu carro, tu podia ter um bom salário, tinha um bom emprego, mas sabe quando você vive tal qual uma palha ao vento? O vento sopra para cá, você vai, o vento sopra para lá, você vai, né? Não me aprofundava em relacionamentos, assim, levava uma vida superficial. Há um ano atrás, não estava acontecendo o que está acontecendo nos dias de hoje. Perfeito. Então, você tem assuntos para você poder colocar, para você colocar em prática, né? Então, são coisas que você vai desenvolvendo e vai montando. Então, uma aula pronta, uma palestra pronta, eu modifico ela com coisas mais atuais, de sentimento, de pensamento, para poder estar atualizando. Então, e foi assim, aí eu fui. Atualmente, eu sou casado com uma mulher espírita também, então isso ajuda muito, porque... às vezes eu conheço pessoas que o cônjuge não segue a mesma... É o meu caso. Não segue a mesma doutrina. Eu sou espírita, minha esposa é evangélica.
Aí ela fala que cada livro que eu distribuo do Espiritismo, eu vou ter que dar conta da alma que eu tô mandando pro inferno. Mas olha, e lá na casa que... Mas, ó, mas ela me ajuda muito. Hã? Mesmo assim, ela me ajuda muito. Às vezes a gente vai pra uma feira distribuir livro, ela vai, me ajuda com caixa, tal, organiza e vai. O pessoal fala, meu, essa é espírita, essa trabalha. Aí no final ela, não. Mas sabe o que acontece? Tem que pensar assim, o Deus de vocês dois é o mesmo Isso. e Jesus é o mesmo. Isso, é. Tem lá na casa que eu comecei da Aliança Espírita Evangélica, que é o CAE, Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. O pioneiro da Baixada Santista da Aliança. Que Em São acontece? Vicente? É em São Vicente? Em Santos. Em Esse é em Santos. Santos. Tem uma companheira lá que casou não faz muito tempo. O marido dela é evangélico, mas ele não fala nada. E ela é médium, ela faz palestra e eles convivem harmoniosamente, entendeu? Um não dá pitaco na coisa do outro, assim. Entendeu? Ela vai ao culto com ele, ele não vai na casa espírita, mas ela vai ao culto com ele. Ele não vai porque fica meio ressabiado assim, né? Mas a gente tem que respeitar. Isso é uma das coisas que eu falava muito nas minhas preleções, a gente vai falar isso adiante. A pessoa falava assim, poxa, como é que eu vou fazer o evangelho no lar? Se a minha esposa, se a minha filha e o meu genro são evangélicos, ou a minha esposa, eu falo assim, faz o seguinte, usa uma Bíblia que você atende todo mundo. não faz então em cima do Evangelho segundo o Espiritismo. Usa a Bíblia, a parte do Novo Testamento, e você vai atender todo mundo, porque Jesus é o mesmo. A pessoa não tinha pensado nisso. Ou usa um livro, tem vários livros de pensamentos, né? De auxílio, que muitas vezes ele não tem cunho espiritual, não é por psicografia, você pode utilizar o livro para fazer esse encontro familiar, que o que mais vale é o momento, é a oração, é o encontro, é a vibração, é a energia, né? Então, são coisas assim que a gente não pode mistificar, entendeu? Isso. Não pode criar uma polêmica por uma coisa, senão cadê a união das pessoas? Chico Xavier, ele escreveu uns 444 livros por aí, talvez não sei se, vamos focar em 440 para eu não errar nos detalhes. E ele não utilizava o dinheiro da venda dos livros em benefício próprio. Ele vivia da aposentadoria dele, de servidor público, né? E ajudado ainda pelos amigos, morava com muita simplicidade, não precisava de luxo, as pessoas estavam lá sempre ajudando ele, porque estar perto do Chico era um momento de muita luz, de muita energia. Ele pegava aquele dinheiro que ele arrecadava dos livros para toda instituição, fosse ela qual fosse, espírita, evangélica, católica, de umbanda, de candomblé, qualquer instituição que fizesse caridade, que auxiliasse pobres, que auxiliasse as crianças, que distribuísse alimentos, que fosse... O Chico ajudava essas entidades. Era o dia que ele punha lá o dinheiro lá separado nos envelopes e ia entregando para os responsáveis das entidades para o andamento das obras que cada um estava fazendo. Então, ele era incondicional nisso, né? E se a gente parar para pensar, Jesus era incondicional no atendimento das pessoas. Ele atendia o pobre, o rico, o fariseu, os publicanos, o soldado, o cobrador de impostos, quem quer que fosse, ele não estava preocupado com o que a pessoa fazia ou deixava de fazer. Olha, eu não vou entrar assim nisso que você está me perguntando, mas eu vou te dar um exemplo para você. Hoje a gente vê na televisão uma guerra de certos segmentos de muçulmanos, né? Perfeito. Atacando cristãos, né? A gente atacando, a pessoa não dá liberdade, coisa e tal.
já se matou muito muçulmano em nome de Jesus, na época das cruzadas. Nós estamos vivendo um momento de causas e efeitos de lei do retorno. Na verdade, a 8ª cruzada, já faltando homens para sair em campo, para ir para a guerra, foram convocados crianças, jovens, 13, 14, 15 anos, para ir para o campo de batalha. Para poder ir lá em nome de Jesus, matavam, saqueavam, iam, sabe? E vão fazendo assim as coisas. E aí hoje a gente vê isso e fica horrorizado, fala, meu Deus, o que está acontecendo? Estão decapitando os cristãos. Os cristãos já decapitaram muçulmanos. Já fizeram isso. Eu lembro que teve uma passagem que o Hitler, já sem soldados, ele também começou a convocar jovens para ir para o campo de batalha, né? Então, a gente via essas coisas, e aí é uma lei do retorno, é um processo reencarnatório de só vai ser perseguido e vai acontecer aquele que já fez. Que já perseguiu, né? Entendeu? É isso. Observe que a gente teve um desencarne coletivo sem um acidente. Já prestou atenção nisso? Verdade. Foi um desencarne coletivo sem acidente. Foi um desencarne coletivo onde muitas famílias puderam se preparar para o desenlace. Porque a hora que a pessoa internou, ela está ruim e deu tempo de se preparar. E quando é num acidente, você já sabe, fica sabendo numa ligação. Olha, aconteceu isso. É brusco. É brusco. Deu tempo da família se preparar, deu tempo para o espírito se preparar. De poder estar naquele processo ali. A pessoa fala assim, ele está em coma. Não, está em coma o corpo, né? O espírito está livre, né? O espírito está livre. Onde ele vai quando o corpo está ali inerte, paradinho? Mas quando está em coma, o espírito ainda está ligado ao corpo. Claro, claro. Quando você utiliza um medicamento para um coma induzido, o espírito não recebe o medicamento, é o corpo que recebe o medicamento, né? É igual um sono. Você está dormindo, você está descansando e o espírito está livre, ligado ao corpo, mas ele está livre. E ele vai onde ele tem vontade, onde você tem a vontade, onde estão. E de repente, se a pessoa vai ser acordada, ele volta no mesmo momento. Se a pessoa vai sofrer um risco de um acidente dormindo, ele volta no mesmo momento. Porque ele tem que estar presente nos efeitos que o corpo está passando, né? Está acontecendo. Então, interessante. As pessoas se afastaram, né? Se afastaram e o encontro do Evangelho no Lar foi uma oportunidade de você trazer a religiosidade para dentro da sua casa. Eu estava conversando com uma evangélica e eu falei assim para ela, poxa, olha interessante, né, a colocação dela. Eu falei assim, poxa, para pensar, eu não tenho que ficar pedindo para Deus as coisas que eu quero. Ele sabe tudo que eu preciso. Ela falando? Não, eu falando. Você falando. Ele sabe, eu faço oração, não peço nada. Aí ela pegou e falou assim, tudo bem, você já está fazendo o que tem que ser feito, porque, na verdade, quando Jesus falou para a gente pedir para Deus em nome dele, na verdade, ele queria que as pessoas se conectassem com Deus. Então, em nome de pedir alguma coisa, é que a pessoa faz a oração. Agora, se a pessoa já sabe que Deus já sabe o que a gente precisa, que só vai nos acontecer o que tem que acontecer, ela não pede mais nada, ela só faz a oração de agradecimento, né, de gratidão, e vai tocando a vida. Por quê? Porque vai ter que pedir. Será que aquilo que a gente está pedindo é o melhor para a gente? É o que a gente realmente precisa? Você sabe que tem uma passagem
de Jesus Gonçalves. Na verdade, o nome dele era Jesus Gonçalves. Já desencarnado, ele pediu para não chamá-lo de Jesus Gonçalves, e sim de Jesus, porque ele não era digno de ter o mesmo nome do Mestre Jesus, né? Mas ele com uma dor muito forte, e ele era ateu, ele questionava que existisse Deus, e ele pega e fala assim, se Deus, ele estava com uma dor horrível que ninguém conseguia resolver, ele põe um copo d'água e fala assim, se esse Deus que dizem que existe, realmente existe, que coloque aí um remédio nessa água e passe a minha dor, em 5 minutos. E deu os 5 minutos, ele foi tomar água, a água estava com gosto amargo, né? Aí ele pediu para outra pessoa experimentar, falou assim, essa água tá com gosto diferente. Tá com gosto amargo. E ele tomou, em 2 minutos a dor passou. Aí ele começou a acreditar na existência de Deus, né? Dessa força divina, desse poder, que na verdade não é uma pessoa, mas é uma energia que rege tudo isso aqui, e ainda nós não estamos em condições de entender certas coisas, né? Às vezes a pessoa está com problema familiar, ou um problema profissional, ou um problema econômico, e aí ela busca um centro espírita. Aí não resolve. Ela fala, aquele centro é fraco, eu não vou mais nele, eu vou em outro lugar. Aí, de repente, ela vai para outra religião, se ela... aqui não deu. Só que, em determinado momento, ela pode ir para qualquer outra religião, ou até poderia ser o centro espírita, e chega um momento que aquilo que ela quer por merecimento, acontece. E aí ela acha que foi aquela religião que deu aquilo para ela. Então, não, daqui eu não posso sair. Porque me deu isso aqui. Na verdade, se fosse assim, não ia ter ninguém que fosse ateu, que fosse rico, que tivesse dinheiro. Porque a pessoa, ela tem que estar ligada a alguma religião para ter as coisas. Isso. Não. É muito difícil viver. É difícil. O mundo é ruim, o mundo é difícil. A gente vê doença, a gente vê guerras, a gente vê desonestidade, a gente vê falcatruas, né? Corrupção, a carestia, é difícil você comprar uma propriedade, né? O combustível aí num preço que acaba encarecendo todas as outras coisas. Tudo isso. Então, quando você olha tudo isso, você fala, como é difícil. Mas mesmo assim, a gente recebe muitas bênçãos. E ninguém quer ir embora, né? Exatamente. Vai embora, tá pensando que vai se libertar, se abreviar alguma coisa, tá muito enganado. Porque nós estamos aqui porque isso tudo faz parte do nosso aprendizado. Faz parte do nosso processo evolutivo, e a gente a cada dia está com mais experiência, cada dia a gente está mais vivido e entendendo melhor as coisas. Nós temos muitos inimigos espirituais, vidas passadas. Do mesmo jeito que a gente tem amigos espirituais que querem o nosso bem, a gente também tem espírito que quer o nosso mal. A gente tem 7 que ajuda a gente. Sim. E que não ajuda, pode ser mais, né? Mas ajuda se a gente se ajudar. Isso. A diferença é essa. É mais ou menos assim, ó. Aqui tem uma rua escura. Ela é perigosa. Eu posso dar a volta e ir pela rua clara, que não é perigosa. Mas eu vou pela rua escura, eu não quero nem saber, eu estou protegido, não quero saber. Aí eu vou e me acontece alguma coisa. Eu me ajudei nessa situação, eu forcei uma situação. Às vezes veio até uma intuição e a gente não acatou, né?
Perfeito. Agora, não tenho como ir pela rua iluminada. Eu obrigatoriamente, não está no meu, não, na minha decisão, eu vou ter que ir por aqui, por essa rua escura. A proteção vai estar ali te ajudando, porque você não tem escolha. Agora, se você tem escolha e você vai fazer a coisa pior, então, do mesmo jeito que tem os amigos espirituais, tem os inimigos espirituais. Os inimigos espirituais querem ver a gente mal. Os inimigos espirituais querem se embriagar com a gente. Os inimigos espirituais querem fumar com a gente. Os inimigos espirituais querem que a gente acabe com o nosso relacionamento. Às vezes destrua a família, sabe? Eles não estão preocupados com o lado do bem. Estão pensando no lado ruim. Então não é que as tentações aumentam. É que muita coisa que antes nos servia, não serve mais. E nessa influência espiritual negativa, o evangelho no lar blinda, ajuda? O evangelho no lar, ele faz uma blindagem no ambiente doméstico para trazer equilíbrio e harmonia entre as pessoas que estão dentro da casa. Por quê? O que acontece? Eu saio do... Hoje, a grande parte das mulheres, das esposas, elas trabalham fora. Não é mais só aquela pessoa que era só do lar, só ficava em casa. Então, o marido vem do trabalho, a esposa vem do trabalho, os filhos vêm do trabalho, ou vêm da escola, ou de algum cursinho. Aí, ou alguém chegou da academia, ou alguém chegou de qualquer outra coisa, do barzinho, não importa. Aí aquelas energias todas vêm para o ambiente doméstico. Acompanha. Hã? Acompanham. Certo? Vem para o ambiente doméstico. O evangelho no lar, ele cria uma cúpula, faz uma cúpula de proteção. Os médiuns videntes conseguem ver que beneficiam até a vizinhança. É como se saísse um guarda-sol em cima da casa, assim, um protetor. E durante uma semana mantém aquela egrégora, aquela vibração de harmonia, aquela egrégora, vibração de amor, de entendimento entre as pessoas. Ah, mas se eu fizer o evangelho no lar, não vai ter mais briga, discussão? Ninguém está falando isso. Mas não precisa ser, talvez, uma briga, uma discussão que chegue às vias de fato. A gente, às vezes, parte de uma agressão, de uma discussão que vira uma agressão física. E, de repente, ela só se limita verbalmente. O nosso maior compromisso é a gente ser feliz, Éder. O maior compromisso que a gente tem com a gente mesmo é a gente ser feliz. É a gente estar bem. Onde quer que a gente esteja. Então, a gente pode estar dentro de casa, na nossa leitura, ou no leito de dormir, ou vendo uma TV, ou escutando uma música, não importa. E lá fora está passando uma escola de samba e aquilo não incomoda mais a gente. A gente não incomoda mais a gente. Porque se a gente está focado naquilo que a gente está fazendo, aquilo lá vai passar. Aquilo vai passar. Né? Tudo vai passar. A coisa ruim vai passar. E quando tiver tudo bem, também vai passar. Porque a gente vai passando por ciclos, momentos bons, momentos ruins. Por isso que a gente tem que valorizar e aproveitar os momentos bons. Porque a gente vai viver momentos ruins. Eles vão chegar para a gente de um jeito ou de outro. A maneira como a gente encara aquilo e como a gente enfrenta que vai fazer a diferença. Procurar se preparar, né? Vai fazer a diferença. Mas a gente vai ter momento ruim. Falam em fazer regressão. Ah, eu vou fazer regressão. Eu só fui escutar gente honesta, verdadeira,
no espiritismo. Porque antes, no passado, eu escutava regressão, quando alguém fazia regressão, eu fui uma rainha, eu fui um general. Eu nunca vi ninguém falar assim que era humilde, sabe? Só coisa grandiosa, meu. Eu falo, nossa, né? Rainha, general, comandante. Quando eu comecei a conviver com espíritas mesmo, um falou assim para mim, eu fui um mascate. Uma outra falou assim para mim, eu fui uma prostituta. Aí uma outra falou que ela tinha um prostíbulo, ela explorava prostituição, sabe? Coisas ruins, assim. Porque antes eu só ouvia gente falando coisa grandiosa, rainha, princesa, general, comandante, nunca gente humilde que assumia que tinha feito coisa errada. Tem uma moça que chegou pro Chico e falou, eu fui uma mártire naqueles circos em que os leões atacavam e devoravam do cristianismo e tal. Aí o Chico falou, minha irmã, sério? Eu era a pulga que tava no leão. Eu fiquei sabendo dessa história. A mulher falando, Chico, nós estávamos lá. Ela falou, ele falou, eu era a pulga do leão. Assim, que a mulher achando que e ele se diminuiu, né? Eu era a pulga do leão. O primeiro item. Escolha um dia e horário fixo mais conveniente da semana para não ser interrompido. Isso, vamos lá. Por que escolha um dia? Qual é o dia que vai estar todos ou a maior parte dos moradores da casa presente? E escolhe um dia e um horário porque nesse dia e horário a equipe espiritual do plano espiritual vem dar assistência no evangelho no lar. Então, se eu sei que o meu evangelho é na segunda, ou na quinta, ou é no domingo, ou é no sábado, cada um vai escolher o que for mais conveniente. Para quê? Para que todos possam estar presentes e que venha a assistência espiritual, a equipe espiritual venha naquele horário que está programado. Porque a espiritualidade está aí para nos ajudar, mas não é simplesmente, vem aqui que eu vou fazer o evangelho. Não é assim. 2. Coloque uma jarra com água para ser fluidificada e bebida ao final do evangelho no lar. Isso. Em muitas casas espíritas, no final dos trabalhos, é dado um copinho de água fluidificada. Essa água, ela está fluidificada, não quer pôr a jarra, quer pôr um copo, tá bom, cada um dá um gole no copo, mas se colocar uma jarra é até mais higiênico, cada um põe no copo de cada um, põe um copinho cada um. Outras pessoas, hoje não se usa muito isso, mas na época que tinha filtro de barro ou talhas, a pessoa destampava o filtro ou a talha para que fosse fluidificada a água do filtro, então estava resolvido. E aí depois as pessoas sabiam que aquela água ela está fluidificada. A água fluidificada, ela vem auxiliar naquilo que a gente está precisando. Ela pode ter um efeito de calmante, ela pode ter um efeito curador de algum outro problema físico, orgânico que a gente tem. Ela pode estar tratando de alguma outra coisa simples, naturalmente, sem produto químico, simplesmente com a assistência dessa equipe espiritual que vem ali nos atender no momento do evangelho no lar. Inicie com uma prece simples e espontânea, rogando a proteção dos benfeitores espirituais. Sim, a prece simples. Pode ser um Pai Nosso. Eu faço Ave Maria. Pode ser Ave Maria. Mas se quiser falar de coração, nada decorado, melhor ainda. Porque Jesus não quer nada decorado, ele quer um sentimento aberto, sabe? Essa leitura de um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo ao acaso ou na ordem sequencial dos capítulos. Eu recomendaria, se pudesse abrir em sequencial, para fazer além do Evangelho, fazer um programa de estudo, de aprendizado, de entendimento.
O item 5, comente com os demais participantes sobre o assunto lido, por aproximadamente 15 minutos, evidenciando o ensino moral. Isso. O que cada um entendeu? Uma oportunidade de cada um ler uma vez, aí cada um fala o que entendeu, as pessoas comentam, eu achei isso, eu entendi aquilo. O que não pode, eu vou até me adiantar, é ficar assim, tá vendo? Isso é para você, ó, viu? Tá te dando um puxão de orelha. Acabou o evangelho no lar. Por quê? Virou discussão. Perfeito. Ninguém tá ali para se sentir o dono da verdade ou entender mais do que os outros, ou ficar falando que aquela mensagem foi direcionada para aquela pessoa. Todas são para nós mesmos, né? Em 6. Em seguida, faça uma rogativa a Deus, a Jesus e aos espíritos do bem, em favor da harmonia do lar e dos familiares encarnados e desencarnados, e extensiva também a paz entre os povos. Isso seria aquelas vibrações que a gente faz no encerramento, né? A gente tem que entender que quem vai fazer o evangelho não necessariamente é um trabalhador espírita. Então, muitas vezes não usa nem o termo de vibrações, usa o termo de orações. Mas, na verdade, aquele que já é um trabalhador espírita vai vibrar harmoniosamente pelo bem universal, pelos vizinhos, pelos amigos, pelo trabalho, por algum país que está passando tragédia, conflito, e vai por aí afora, né? Então, é nesse sentido, que esse é o chamado para que todos pensem no bem comum.